O chute aconteceu num segundo. Um movimento seco, preciso, como quem acha que a vida cabe num impulso. A perna de Vinícius atravessou a calçada. O sapato bateu na bota do homem que havia encostado para amarrar o cadarço, e o corpo do idoso balançou para trás. O som foi bruto, o impacto no couro, a respiração curta do homem, as pessoas ao redor se virando como se a rua tivesse soltado um estalo. Na Paulista, uma manhã quente parecia congelar naquele instante. A câmera de um telefone capturou tudo. A imagem tremia, um jovem ria ao fundo. Alguém disse, é o Vinícius, e o riso se transformou em indignação. O vídeo saltou das mãos de uma para outra, atravessou caixas de mensagens, pulou para o feed. Em minutos, a cena estava para todo lado. Stories, reposts, comentários raivosos, hashtags. A cidade, que gosta de julgar em alta voz, achou logo sua sentença. A manchete implorava por cliques. Augusto Guimarães estava ali, no meio da avenida, disfarçado com um sobretudo enxuto e um chapéu que não combinava com sua postura. Seu rosto, curtido por decisões e por uma coleção de vitórias empresariais, fez uma dobra em silêncio que não apareceu no vídeo. Ele deixou que a perna do filho acertasse o homem e não interveio. Não por indiferença, por vontade de ver. Havia em Augusto um cálculo antigo. Só quem pisa na própria casa consegue medir o quanto o chão está podre. Por fora, o homem que recebeu o chute parecia frágil. Por dentro, o corpo era do fundador do Grupo Guimarães. Ele se recompôs com calma, apanhou seu chapéu do chão, agradeceu por apoio de um transeunte e saiu andando como alguém que guardava uma notícia. Augusto não correu para a briga. Augusto deixou o eco do chute perfilar no ar e ficou ali para ver como o mundo reagiria ao filho. Vinícius nem sequer olhou para trás. Filho único, educação feita de privilégios e ressentimentos, cresceu acreditando que a vida era feita de favores assegurados. Se as pessoas serviam para algo, era para servir seus humores. O chute foi gesto pequeno e enorme, diminuiu o outro e provou para ele mesmo que ainda havia poder na postura, que a riqueza era uma blindagem. Só que na rua, o poder é uma imagem tão frágil que se desfaz com reações. O vídeo explodiu. Em casa, na sala ampla da cobertura da Avenida Faria Lima, as telas da casa de Vinícius já mostravam a primeira onda de comentários. Bianca, a namorada que vivia do reflexo social de estar com ele, viu, leu e ficou. Não respondeu, não precisava. A ausência dela já era a resposta. Caio e Yuri, os amigos de festa e de terno barato, deletaram elogios antigos e puseram distância em mensagens curtíssimas, polidas pelo desconforto. O mundo que antes celebrava Vinícius com aplausos discretos recuou com medo de sujar a própria imagem. Augusto voltou para casa no silêncio que só os ricos têm quando a cidade os reconhece. As paredes estavam quietas, o mármore frio parecendo julgar com elegância. Ele subiu as escadas até o escritório, sentou-se e esperou que o filho aparecesse para explicar. Não por misericórdia, por necessidade. Augusto não queria que um escândalo engolisse seu nome, sua empresa, sua vida construída com contratos e promessas. Mas, mais do que cada dívida pública, havia ali uma dívida pessoal que precisava ser cobrada. Enquanto o país comentava, alguém já investigava. Do outro lado da cidade, por entre becos de segurança privada e corredores administrativos, um homem observava. Chamavam-no Pedro, e alguns lhe davam um apelido que aceitava com a mesma naturalidade com que usava seu sobretudo surrado, o anão. Não era uma palavra para diminuir, era uma referência curta entre os que respeitavam sua presença discreta. Pedro era baixo de estatura, sim, mas a menor das dimensões não dizia nada sobre seu alcance. Anos de investigação encurvaram sua coluna de curiosidade. A vida em vigilância afinou sua paciência. Pedro havia sido contratado, de modo oficial e não tão oficial, por uma voz que não queria aparecer nas notas fiscais. Havia suspeitas de que alguém próximo à família vendia informações, horários, rotas, detalhes que permitiam incursões, vazamentos de imagem e traições financeiras.
A segurança de uma casa milionária não era apenas um portão e um porteiro complacente, era também o controle de quem entrava e saía sem fazer pergunta. O motorista da mãe de Vinícius, o homem que abria portões e escrevia, com bloqueador de relógio, a rotina da família, estava na lista de quem precisava ser vigiado. No primeiro bloco após o vídeo, a cidade reagiu com o som estridente de notificações. O que você faria se fosse esse pai? Augusto olhou novamente o vídeo, com o rosto carregado de coisas que não se traduzem em palavras. Ali havia o menino que ele fora, o marido que escolhera proteger a família a qualquer custo, e o dono de uma empresa que precisava de ordem. Ele chegou a uma conclusão. Não bastava castigar o filho, era preciso que ele perdesse o chão sujo sob os pés. Se essa história está falando com você, comenta. Você faria o mesmo no lugar do pai? A resposta veio em ondas. Comentários de apoio, outro tanto de reprovação. Alguns diziam que Augusto estava sendo cruel, outros que finalmente um pai se dignara a fazer o que a escola, os amigos e as festas não haviam conseguido. O ruído serviu de trilha para decisões. Augusto não era um homem de gestos bruscos. Ele planejou a medida com cuidado cirúrgico. Primeiro, retirou todas as ferramentas de status que tornavam Vinícius impune. Cartões corporativos cancelados na hora, motoristas remanejados e um comunicado interno assinado que dizia, com a frieza que só o mundo empresarial conhece, que Vinícius estava sendo afastado de funções executivas até que fosse avaliado. Para evitar o espetáculo da demissão pública, Augusto escolheu o aprendizado do chão. Vinícius, disse ele, começaria a entender o mundo do trabalho pela base: entregas, carga, suor. Se essa história está falando com você, comenta. Você faria o mesmo no lugar do pai? A resposta veio em ondas. Comentários de apoio, outro tanto de reprovação. Alguns diziam que Augusto estava sendo cruel. Outros que finalmente um pai se dignara a fazer o que a escola, os amigos e as festas não haviam conseguido. O ruído serviu de trilha para decisões. Augusto não era um homem de gestos bruscos. Ele planejou a medida com cuidado cirúrgico. Primeiro, retirou todas as ferramentas de status que tornavam Vinícius impune. Cartões corporativos cancelados na hora, motoristas remanejados e um comunicado interno assinado que dizia, com a frieza que só o mundo empresarial conhece, que Vinícius estava sendo afastado de funções executivas até que fosse avaliado. Para evitar o espetáculo da demissão pública, Augusto escolheu o aprendizado do chão. Vinícius, disse ele, começaria a entender o mundo do trabalho pela base: entregas, carga, suor. Algo que pertencesse ao corpúsculo humano que ele havia desprezado. A humilhação estava longe de ser espetáculo. Era uma ferramenta dura, leve de explicar e complexa na execução. Augusto não queria quebrar o filho. Ele precisava que eles aprendessem os limites da vida que o dinheiro não compra. E havia outro medo subterrâneo: a antiga vulnerabilidade que vinha com quem se considera intocável. O motorista infiltrado representava essa vulnerabilidade. Se alguém ali dentro vendia a rotina familiar, o mesmo luxo que protegera a família poderia abrir-lhe portas. Pedro, o anão, começou por mapear rotas. Não procurou apenas o motorista, procurou padrões. Percebeu que o veículo da mãe de Vinícius fazia viagens curtas em horários estranhos. Viu entregas que não batiam com contratos. Encontrou mensagens apagadas do celular do motorista e percebeu um padrão: envelopes. Pequenos pacotes entregues a uma pessoa sempre perto da estação de metrô, sempre por volta das 9 da noite. Pedro se acomodou em um bar em frente à saída e esperou. Vigilância é, muitas vezes, paciência. Vinícius, por sua vez, foi lançado num mundo que sua educação não contemplava. No centro de distribuição da empresa, um lugar de cheiro de café industrial e metal, ele foi recebido com olhares que não conheciam seu sobrenome. Arnaldo, o supervisor, homem de poucas palavras e mãos calejadas, conduziu a integração com frieza e sem mensagens escondidas. Aqui, a gente começa de baixo, disse Arnaldo, sem olhar para o rosto novo. Vinícius sentiu o chão tremer como nunca. Entregar pacotes, aguentar chuva, ouvir piadas de quem ele um dia havia olhado de cima, era a escola que Augusto escolhera. As primeiras horas foram de confusão. Vinícius derrubou volumes, machucou o braço carregando um móvel, sentiu a vergonha quente subir como febre. Como possa alguém que sempre foi servido aprender a servir ao outro sem rancor? Vinícius não sabia.
Era difícil não confundir humildade com derrota. A cada pacote entregue, no entanto, algo se deslocava, uma percepção sutil de que cada caixa tinha um endereço e uma vida do outro lado. Não era fácil aceitar que ali havia mãos menos abençoadas e dignas tanto quanto as dele. O trabalho começou a desarmar certezas. Enquanto isso, a investigação de Pedro avançava. Ele não precisava de provas espetaculares para entender que havia um vazamento. Precisava de coincidências que formassem linha. E coincidências, quando se olha com paciência, tornam-se prova. Numa dessas coincidências, Pedro seguiu o motorista até um prédio antigo, onde o homem entrou e saiu com um envelope em mãos. Observou a troca com um jovem de terno simples, viu notas sendo compadas, ouviu sem querer uma palavra: agenda. A partir dali, o quebra-cabeça ficou mais claro. O motorista não era apenas complacente, havia interesse. Pedro voltou ao prédio na noite seguinte. Ficou na sombra, perto de uma árvore, e registrou a rotina pelo celular. O motorista deixou o carro, escondeu o envelope entre os assentos e foi até a portaria. Voltou com um bilhete e entrou no carro. Pedro seguiu de longe. A movimentação terminou num restaurante de fundo de quintal, onde o jovem de terno esperava. Lavou a louça, contou dinheiro e guardou tudo numa caixa. Pedro reconheceu naquela organização um padrão. Pequenas extorsões que, juntas, rendem muito. Não eram gangues de grande porte, eram aproveitadores que conheciam o valor do acesso. No escritório, Augusto recebeu a notícia do anão em pessoa. Pedro apareceu com um caso simples e uma postura sem brilho. Senhor Guimarães, encontrei coisas que não deveria ter. O motorista da sua mulher tem compromisso com terceiros. Não é só um vazamento, é uma prática. Augusto sentiu o ar faltar. O mundo que ele erigira tinha frestas. Vinícius, logo ali, estava em risco adicional. A imagem pública era uma coisa, a segurança material da família, outra. Pedro entregou um pequeno caderno com anotações, bilhetes fotocopiados e o registro de movimentações. Não havia espetáculo, havia detalhe. E detalhe, quando junta a linha, vira corda. A subtrama policial começava a se enredar com a lição doméstica. A descoberta do infiltrado não só expôs vulnerabilidades operacionais, mostrou a Vinícius que as consequências de seus atos iam muito além de uma humilhação online. A cidade que riu no momento do chute, agora tinha na sombra alguém que aproveitava a chance de ganhar com a fraqueza alheia. Para Augusto, era sinal claro de que a ruína moral tinha preço. As primeiras medidas foram administrativas. O motorista foi afastado sob pretexto de férias emergenciais. O carro da família foi retido, transferências de chaves e senhas foram alteradas. Mas Augusto sabia que medidas rápidas não curavam o tecido rasgado. Um vazamento é, muitas vezes, um sintoma de algo mais profundo. A crença de que a fortuna valeria como escudo. Se Vinícius não aprendeu a ver o outro, não aprenderia a proteger a família. Se ele não assumisse erro, a casa continuaria vulnerável, não por malícia, mas por negligência. Na base da empresa, a rotina seguia para Vinícius como uma repreenda contínua. Pessoas que ele humilhara passaram a lhe ver com olhos que não guardavam rancor como arma, mas como registro. Marta, dona do boteco onde os entregadores tomavam café e que conhecia a cidade mais do que qualquer gerente de luxo, tratou-o com uma bondade seca. Aqui, nada é para sempre, garoto, disse ela. E ofereceu um pão que custava o mesmo para todos. Vinícius aceitou, sentiu o gosto do trabalho passar na língua e ficou sem fala. Aprender a aceitar um pão simples era, de certa forma, um novo tipo de humilhação. Era aprender que a vida das outras pessoas também tinha presença e valor. No entanto, quando a investigação de Pedro encontrou uma pista mais concreta, um registro em áudio, uma conversa em que o motorista combinava detalhes do entorno da família com uma voz nervosa, Augusto soube que a história mudara de escala. Não se tratava mais só de ética ou de lições paternas. Havia risco real de chantagem. O infiltrado não só vendia horários, vendia confiança. E confiança, quando se perde, deixa buracos que ninguém preenche com dinheiro. Vinícius, sem saber da voz que espionava o carro da mãe, continuou sua queda. Em uma tarde chuvosa, a entrega de um pacote a um endereço de prédio popular o fez cruzar com um homem que o reconheceu do vídeo viral. A palavra covarde escapou como um punho. Vinícius sentiu o peso do epíteto. Nos olhos das pessoas havia uma coisa que as telas não sabiam fingir: memória. A lembrança do seu gesto voltou como faca. Cada entrega tornou-se um espelho de sua própria imagem quebrada.
Pedro, por sua vez, começou a montar uma rede de segurança. Não se tratava apenas de prender um motorista, era preciso entender quem lucrava com o vazamento. E por isso, ele decidiu que precisava ir até o estágio seguinte, descobrir quem recebia o conteúdo. Ligou para um contato que trabalhava com rastreamento de contas e redes sociais, pediu uma varredura discretíssima. A máquina do mercado negro das imagens é antiga e advoga por anonimato. Sempre há alguém disposto a pagar pela informação que gera escândalo. Encontrar a ponta dessa cadeia era o trabalho de uma vida para Pedro. Enquanto isso, entre a cal e o mármore, Augusto sustentava a dureza de suas decisões. Não era espetáculo querer ver o filho humilhado, era para ele prova de que havia limites a serem ensinados. As ordens que dava eram medidas como prescrição, temporárias, ainda que dolorosas. Ele temia, no entanto, que uma punição pública virasse ainda mais espetáculo nas mãos apressadas das redes. Preferia a lição silenciosa, o mercado do trabalho a lhe ensinar o valor do esforço. Ao mesmo tempo, a ameaça do infiltrado incendiava sua inquietação. Se a casa era alvo de gente que vendia segredos, que garantia havia de que o filho, perambulando pela base da empresa, não se tornasse pretexto para algo maior? A tensão subiu quando Pedro enviou por um canal seguro uma gravação para Augusto. Era uma conversa breve, mal registrada, mas explícita. O motorista combinava a entrega de um arquivo para uma pessoa que o anão fotografara algumas noites antes. Na gravação, a voz que recebia parecia dizer: "Lembre-se de avisar quando ele estiver em casa", e não havia espaço para dúvidas. Pedro foi humilde. Não tenho prova de crime dos grandes. Tenho sim gente que lucra com a dor das famílias. Se quiser, eu prendo, eu fecho, mas é melhor que a gente coloque isso sob controle primeiro. Augusto montou um plano. Não apresentaria a descoberta como um ataque externo, mostraria que dentro da casa havia falhas. Chamou Vinícius por escritório, um quarto fechado por painéis de carvalho que guardavam a visão do mundo. O filho entrou com cara de quem ainda acreditava que tudo terminava em desculpas. Antes que a conversa tomasse forma, Augusto deixou sobre a mesa uma pasta com algumas fotos. O motorista em frente ao prédio da Rua X, o homem recebendo um envelope, o relógio de um restaurante. Vinícius olhou sem entender, e ali, entre imagens, começaram a colidir lição e perigo. "Você acha que é só sobre ser bom, Vinícius?" Augusto começou, a voz baixa e cortante. "Você acha que uma soco no mundo se desculpa com dinheiro? Ou que a gente pode comprar absolvição com festas e fotos bonitas?" Vinícius, pego de surpresa, tentou se explicar. Procurou o argumento preparado das noites de copos e aplausos. Não veio. Seus justificantes soavam fracos diante da gravidade de olhar o próprio pai como juiz. Nesse momento, a narrativa fez a ponte entre as cidades. O que começou como um vídeo de rua ganhou outra dimensão. A descoberta do infiltrado, ao contrário de ser meramente um drama doméstico, mostrava a quem devia temer o poder que se escondia atrás das cortinas. Vinícius, que chutara um idoso na Paulista, agora via o rosto do motorista como ponte entre o seu mundo e a ruína pública. A humilhação online virou, de repente, potencial combustível para chantagem. Cada ataque gratuito, cada risada no story podia ser comprado por quem soubesse o preço de uma prisão de consciência. A tensão cresceu quando Pedro pediu para ver o motorista frente a frente. Havia algo no gesto simples de confrontar que era necessário. Não o linchamento, mas a prova. O anão aguardou numa esquina, observando o carro da família. O motorista saiu, fechou o portão e caminhou com passos mecânicos. Pedro seguiu sem se anunciar e, num estacionamento mal iluminado, encostou-se ao lado do homem. "Precisamos conversar", disse. O motorista fingiu surpresa. "Não sei do que o senhor fala." A voz tremeu. Pedro colocou uma foto sobre o capô, ali, a figura dele com o jovem de terno. "Você foi gravado", afirmou. O motorista tentou negar, mas uma gravação no bolso do anão provava o contrário. O que Pedro ouviu a seguir foi uma história pequena e comprada. Dívidas, pressões, promessas de uma vida mais fácil. Não era monstro, era urgência. "Me chamaram", disse o motorista, como quem confessa um pecado íntimo.
O que Pedro encontrou foi a lama comum de quem vive perto da vantagem alheia. Gente que aceita vender segredos por medo ou por necessidade. Era um problema de escala e de caráter. O infiltrado existia porque havia abertura. E a abertura vinha de negligência mais do que de má-fé consciente. No ar da narrativa pairou uma pergunta incômoda. Quem era responsável por proteger a dignidade da casa? O patrão, sempre, ou quem de dentro optasse por trair? E mais ainda, que lugar ocupava a falha de caráter de Vinícius nessa cadeia de pequenas traições? Augusto, no escritório, sabia que não bastava punir o filho. Era preciso reerguer barreiras e, igualmente, impor consequências reais ao motorista. Mas a linha entre justiça e vingança é tênue. Augusto hesitou quanto ao tom que daria a correção. A cidade continuava a comentar. O vídeo do chute era, para muitos, um símbolo, de elites que se acham deuses, de um mundo onde o outro é apenas acessório. Para outros, era sinal de que agora havia pais que se lembravam do dever. No meio dali, a história do infiltrado corria por baixo como uma corrente de água que pode inundar. A perspectiva de uma chantagem virou preocupação. Augusto percebeu que, se o motorista não fosse exposto com parcimônia, a família poderia pagar não só com reputação, mas com segurança. A vida privada poderia virar instrumento de lucro para quem tem ânsia de ganhar com miséria. Vinícius, enquanto carregava caixas, foi surpreendido por um apelo que nunca havia recebido. Um senhor que morava num prédio antigo chamou-o e pediu desculpas pela ofensa do passado. A voz era firme. Era uma chance de reabilitação, ou pelo menos de tocar o ponto central, que as pessoas que ele pisara eram, também, humanos que guardavam memória. Vinícius tentou responder. Tentou o pedido de desculpa forçado, que dizem as aulas de etiqueta, e percebeu como soava falso. O trabalho forçou honestidades que os salões nunca haviam apresentado. A parte da investigação terminou, por hora, com Pedro conseguindo uma fita onde a voz do jovem de terno dizia, em tom negociador, combinado: "Você me avisa quando o patrão estiver fora, eu pago." A relação entre as peças apareceu clara. O motorista oferecia informação, o comprador lucrava com escândalo e, por consequência, o patrimônio intangível da família, sua tranquilidade, era mercadoria. Pedro tinha o suficiente para incomodar, não o bastante para prender sem que as coisas explodissem. O final do primeiro ato da história foi um encontro de estradas. Augusto chamou a família para uma reunião reservada. Não houve plateia. Havia, sim, olhares que tentavam entender o que era crise e o que era lição. Eduardo, o motorista ausente daquela reunião, já não estaria ali. Havia uma pasta sobre a mesa, e dentro, coisas que pesavam, as imagens, a gravação e a nota de uma agência. Augusto precisava tomar uma decisão que unisse duas coisas, punição para o filho e segurança para a família. O mundo que ele sempre supusera ser administrável mostrava-se, enfim, mais incerto. Na saída do prédio à noite, Pedro viu o motorista embarcando no ônibus. O homem olhou como se o ar pesasse. Pedro pensou nas razões do sujeito. Viu na face dele a mistura de medo e arrependimento que muitas vezes acompanha acordos humilhantes. Em vez de algemas, Pedro escolheu um caminho mais estratégico, uma proposta de colaboração. "Você pode consertar o que fez", disse o investigador, sem dó e sem ataque. "Ou pode ficar do outro lado e pagar o preço." O motorista não soube responder. Sabia que não queria ser peão de nenhum esquema, mas também sabia que precisava de dinheiro. E assim, a história de escolhas prosseguiu. Quando Vinícius voltou para casa naquela noite, cansado, suado, com as mãos marcadas por calos novos, encontrou a cobertura muda. As telas estavam desligadas. O som voltou a ser apenas o ritmo do ar-condicionado e o bater de pensamentos. A casa que o mimara agora lhe parecia estranha. Havia sombras onde antes havia aplausos. Ele subiu as escadas e encontrou Augusto sentado, num dos sofás, com as mãos juntas. Pai e filho estavam a alguns passos um do outro. Havia um muro invisível que Augusto construíra com as medidas tomadas. "Você tem noção do que fez, Vinícius?" Augusto perguntou, não para humilhar, mas para medir a profundidade do estrago. Vinícius respondeu com o que tinha,
desculpas que soavam rasas. Augusto, então, ofereceu a consequência que já estava escrita: trabalho, queda, tempo para aprender. E um outro aviso. Havia uma ameaça externa, o motorista, que deixara rachaduras entre o mundo intimista e o mundo público. Augusto mostrou a pasta. Vinícius olhou, e pela primeira vez, o rosto do filho não foi de raiva habitual, mas de medo. Medo de perder tudo. Medo de que a ruína não fosse apenas simbólica. A cidade continuaria a comentar, mas naquela noite a história não terminou. Fios estavam soltos. O futuro do motorista, a escolha do infiltrado, a resposta de Vinícius e a decisão de Augusto. Pedro, o anão, caminhou sozinho pela calçada, com a pequena vitória de quem acha que, às vezes, a verdade cabe numa fita e em uma conversa mal gravada. Havia ainda muito para resolver, e as próximas decisões seriam tomadas em silêncio, longe das telas que já tinham julgamentos prontos. O que virá a seguir depende de quem aceita aprender e de quem prefere vender segredos. As peças estavam no tabuleiro. O jogo, por sua vez, só começaria verdadeiramente quando as consequências saíssem das páginas e entrassem de vez na vida. A manhã seguinte trouxe chuva fina e uma cidade que parecia tentar lavar o que a internet havia sujado. No depósito, Vinícius chegava antes do sol. O uniforme, camisa simples, calça com bolsos, grudava no corpo como uma nova pele. As mãos, já calejadas, buscavam no refletor do metal um espelho que não devolvia mais o rosto de festas e selfies, apenas traços de cansaço e surpresa. Ainda havia nervos, a sensação de que qualquer passo em falso poderia voltar na tela, multiplicado. Pedro, o anão, não era homem de holofotes. Gostava do escuro das coisas que se resolvem antes que virem notícia. Mas sabia que aquilo não era só sobre um jovem mimado. Era sobre uma corrente que precisava ser cortada. Havia gente que comprava escândalo e gente que vendia acesso. Seu trabalho agora exigia sutileza e firmeza. Não havia heroísmo em prendê-los para a câmera. Havia dever, impedir que alguém lucrasse com a desgraça alheia. O plano foi simples no papel e complexo na rua. Pedro queria uma prova pública e, ao mesmo tempo, evitar que o motorista, a pessoa fragilizada por contas, fosse esmagada. Convocou um delegado conhecido, alguém que aceitava desdobrar ações discretas. Em paralelo, propôs ao motorista uma opção: colaborar com a investigação, devolver o que tinha, revelar os clientes e ter uma chance de responder em audiência sem virar manchete. O homem, com dedos que tremiam, aceitou. Dinheiro não justifica a traição, disse Pedro, mas a justiça pode escolher restaurar quando existe arrependimento e reparação. Enquanto isso, Vinícius seguia aprendendo o básico: etiquetar pacotes, conferir rotas, pedir desculpas quando tropeçava nos corredores. As pessoas do depósito observavam. Algumas o tratavam com frieza, outras com curiosidade que não passava de humanidade. Arnaldo, o supervisor, o colocava em tarefas de carga pesada, sem piedade e sem favor, e a cada marcha de elevador, cada caminhão puxado, uma nova lição chegava. A vida que ele havia desprezado sustentava outras vidas, e o próprio sustento dele agora dependia daquelas rotinas. Numa tarde, Pedro marcou o encontro que deveria selar a ponta que faltava. O comprador do material vazado apareceria em um banco perto da estação. O motorista orientado levaria um envelope para entregar a um homem que até então aparecia apenas em trocas de mensagens e fotos borradas. Havia gente que fazia do ódio um comércio. Havia outros que o usavam como moeda. Pedro ficou na sombra de um viaduto, o sobretudo encharcado pela chuva. Não chorava por drama, contabilizava. Um carro passou. Um homem de terno simples, a expressão de quem tinha pressa e esperava pouco, fechou a barreira do banco e acendeu o telefone. O motorista aproximou-se, as mãos suando. A operação foi rápida, a troca de envelope, um aceno discreto. Pedro levantou-se, aproximou-se com o semblante calmo e a voz firme. "Polícia", disse, e o ambiente mudou. O homem do terno tentou fugir. O motorista congelou, como se tremesse entre duas decisões.
Pedro chamou reforço, o delegado apareceu. Houve confusão. Houve também a gravação. Câmeras do entorno registraram a cena. Celulares prósperos capturaram o desfecho. O comprador foi levado. O motorista foi recuado para um canto. Nada de humilhação pública. Era trabalho policial. Era processo. Mas a notícia inevitavelmente vazou. A cidade, que já se movia por narrativas, encaixou aquilo numa de suas preferências. O motorista foi pego, dizia um título que transformava nuances em sentença. Augusto, ao saber da prisão preventiva do comprador, respirou com tanta força que o corpo pareceu aliviar. Não era alegria, era alívio de quem viu uma brecha ser fechada a tempo. As medidas de segurança se intensificaram, senhas mudaram, rotas alteradas, máquinas de pagamento reconsideradas. O motorista recebeu ajuda legal, o destino dele seria decidido em tribunal. Pedro, no entanto, sabia que prender um elo não curava uma casa. Havia que reconstruir confiança. Havia, ainda, o filho que precisava entender o alcance de um gesto. A revelação pública, paradoxalmente, atingiu Vinícius em outra forma. Um programa de rádio local tocou trechos da prisão, comentou a facilidade com que mercadores de desgraça lucravam com escândalos e insinuou a participação do motorista. O nome dele circulou. Para Vinícius, as conexões tornaram-se uma matemática dolorosa. Seu chute, o vazamento, a oportunidade de mercenar a dor. Ele viu, pela primeira vez, como suas ações alimentavam um mercado que poderia devorar famílias inteiras. Numa tarde cinzenta, Augusto chamou seu filho novamente. Era uma sala, entretanto, ocupada por papéis legais e decisões que cheiravam a definitivo. O patriarca havia pensado muito em como separar responsabilidade de culpa e cuidado de castigo. Ele poderia ter escolhido uma suspensão simbólica ou um retorno a privilégio sob supervisão. Optou por outra ordem de medidas, duras, calculadas para ensinar sem destruir de vez, na medida do possível. Assinarei um termo, explicou Augusto, sem levantar a voz. Você perde os cargos, perde as facilidades. A partir de hoje, uma parte do que seria seu em participação acionária está condicionada a um programa de responsabilização. Vai trabalhar, vai conviver com as consequências e vai, todo mês, prestar contas de suas horas e de sua conduta a uma comissão formada por pessoas que você não controla. Vinícius ouviu como quem recebe uma sentença. Tentar argumentar era inútil. O que restava era a sensação crua de exclusão. Bianca, novamente, não apareceu. Além das sanções, havia outra peça, um documento que tirava de Vinícius a prerrogativa de decidir sobre contratações e acessos por um tempo. Augusto transferiu parte da administração para um conselho interno, mostrou quem deveria zelar pelos valores que o nome Guimarães carregava. Não era espetáculo, era contenção. Havia, no ato, uma esperança contida. Se o filho sobrevivesse à queda, talvez pudesse reconstruir o caráter. A notícia da acusação, da prisão do comprador e do afastamento do motorista ganhou manchetes discretas. Não mais era um barraco de celebridade. Ficou, em muitos casos, como mais um episódio sobre como o poder atrai oportunistas. Mas para Vinícius e para o motorista, a história tinha outras cores: medo, arrependimento e, em um caso, chance de reparação. Naqueles dias, o rapaz começou a olhar de outra forma para as pessoas que cruzavam seus caminhos. Marta, no boteco, serviu-lhe o café de sempre, sem puxa-saco nem rancor. Você não vai acertar todo mundo, disse ela numa manhã em que a fila de entregadores estava maior, mas pode começar a não retribuir o desprezo. Vinícius, que já tivera orgulho em corrigir os outros, fez-se pequeno para receber aquela lição de humanidade. Pediu desculpas a quem conseguia olhar nos olhos. Algumas pessoas aceitavam, outras guardavam silêncio que dizia mais do que qualquer perdão. O depoimento do motorista nas investigações trouxe surpresa a muitos. Ele contou, com voz travada, sobre dívidas, sobre gente que apareceu com promessas e sobre a vergonha que sentia. Havia, em sua fala, arrependimento genuíno. A promotoria avaliou a colaboração como atenuante. Não houve absolvição instantânea, mas houve processo e, mais importante, intervenção social. Orientações financeiras, oferta de emprego com garantia mínima e acompanhamento. Pedro, que sempre preferiu medidas que reparassem em vez de só punir, sentiu a recompensa da cautela. O que o processo não podia controlar era o tempo público.
Vinícius descobriu que a intimidade que reabitava já não estava em suas mãos. O mundo, que antes era para ser dominado por suas postagens, agora reagia com esquecimentos e com lembranças. Alguns lhe davam o espaço da contrição, outros, olhares que não mudavam. Ao saber que o motorista recebera a chance para reparar, Vinícius experimentou um sentimento inesperado, humilhação misturada com alívio. Alívio porque agora ele via que havia consequências mais reais que likes. Humilhação porque aquilo o tornava vulnerável de um modo que os palcos da vida social jamais ensinaram. O clímax ganharia um tom público e ainda assim contido. Pedro propôs uma medida que servia tanto para a proteção quanto para a lição. Uma reunião de segurança foi convocada na sede da empresa com presença dos conselheiros, da equipe jurídica, do delegado e de representantes de segurança dos condomínios da família. A imprensa foi avisada, mas com uma condição: cobrir sim a segurança, mas respeitar os termos de confidencialidade necessários para proteger vítimas e evitar novos vazamentos. Augusto sabia que expor tudo em público seria transformar dor alheia em espetáculo. Preferiu mostrar controle. No auditório, as luzes eram só necessárias para os rostos. Pedro apresentou as evidências, expôs o padrão de trocas e mostrou como o motorista agira sob pressão. O delegado explicou as medidas legais. Mas o momento que realmente pegou o público interno foi quando Augusto falou ao filho. Não foi grito, não foi vitupério. Foi uma fala que pesou como sentença e como oferta de reconstrução. Vinícius, disse ele, com a autoridade de quem já fez fortuna e errou em outros momentos, a riqueza não blinda a responsabilidade. Seu gesto criou uma oportunidade. E oportunidade, para gente que lucra com sofrimento, existe sempre que há descuido. Você, que se dizia forte, foi peça em algo que poderia ter destruído a casa. Ao fundo, os conselheiros olhavam com aprovação contida. Arnaldo mantinha o olhar rígido. Marta, que havia sido convidada, cruzou os braços e sorriu sem alegria. Augusto então anunciou as medidas formais. Retirada do acesso executivo, transferência temporária de parte das ações para um fundo que garantia que decisões estratégicas continuassem fora da alçada de quem ainda precisava provar caráter e a imposição de trabalho externo ligado a programas comunitários. Não era vingança, era contenção e remediação. Ao seu modo, Augusto pavimentava uma estrada para recuperar honra sem permitir impunidade. Vinícius, entregue a si mesmo, viu o rosto do motorista nos papéis que Augusto mostrou. Não era vingança, era ponto. A ligação entre uma ação e uma consequência, entre um chute na rua e uma carteira de fora que batia como um martelo no correto, ficou clara. A lição, quando dada com firmeza, tinha pouco de espetáculo e muito de eficácia. O epílogo não foi imediatista. Meses se passaram. O comprador cumpriu pena por extorsão. O motorista, após colaborar e reparar onde possível, recebeu uma pena reduzida e, mais importante, apoio para reorganizar a própria vida. A família Guimarães cortou acessos, reestruturou protocolos e contratou equipes de compliance que lidavam com vulnerabilidades. Vinícius continuou no trabalho braçal por 1 ano, mudança que se converteu em rotina. A transformação, quando veio, foi lenta. Alguns no depósito passaram a chamá-lo pelo primeiro nome sem ironia. Outros mantiveram a distância. Bianca não voltou. Caio e Yuri mandaram mensagens formais, sem calor. Vinícius aprendeu a aceitar o silêncio como parte do preço. Em uma manhã de fevereiro, foi até a praça onde o idoso fora chutado. Procurou por um rosto que conhecia de memória, o próprio pai em disfarce. Não encontrou quem tinha sido atingido naquele dia, porque a vítima era desconhecida da cidade. Então Vinícius pegou um pedaço de papel e escreveu uma carta que deixou no mural de um centro comunitário. Uma desculpa pública e sem audiência, um pedido de responsabilização sem holofotes. Marta observou aqueles passos pequenos e disse ao amigo dono do boteco: não transforme humildade em espetáculo, que ele aprenda no trabalho a respeitar. Vinícius ouviu e entendeu. Não havia culpa que se lavasse de uma vez. Havia, sim, chance de uma vida com menos arrogância. Em dias de chuva, ainda olhava para a Paulista e sentia o peso do eco do chute.
Em dias de sol, carregava caixas com menos pressa e mais cuidado. Pedro, por sua vez, continuou seu trabalho discreto. A pequena vitória contra o comprador não era troféu, era prevenção. Ele sabia que havia mais casos, pessoas que negociavam segredos por sobrevivência e que o verdadeiro combate era a cultura que transformava gente em produto. Caminhava pela cidade com o mesmo sobretudo surrado e uma sensação de missão cumprida, sem grande alarde. O apelido, que alguns usavam com descaso, soava para ele apenas como rótulo inútil. O que importava eram as ações. Num fim de tarde, já distante do estardalhaço inicial, Augusto visitou o depósito sem aviso. Ficou na sombra, observando o filho ajeitar uma rampa. Não disse nada por longos minutos. Quando Vinícius o viu, ergueu a mão num aceno curto. O pai respondeu com um aceno que tinha mistura de dor e contentamento contido. Não havia palmadinha nas costas. Havia, sim, uma distância que dizia respeito a limites estabelecidos. No elevador que o trouxe ao térreo, Augusto pensou nas escolhas que um homem de sua idade e poder podia tomar: proteger a imagem a qualquer custo ou proteger o caráter de quem viria depois. Escolheu o segundo. Sabia que a vida ensinava com golpes lentos e com poucos aplausos. Viu que o preço pago por Vinícius era alto, e ainda assim preferiu acreditar que uma queda bem administrada podia ser semente de algo que não se compra. A cidade, que gosta de ciclos rápidos, mudou devagar. O nome Guimarães deixou de ser case study de ostentação para ser, pelas decisões recentes, assunto de discussões sobre responsabilidade social corporativa. Em mesas de bar, jovens falavam de como a justiça podia ser dura sem virar espetáculo. Nas redes, o vídeo do chute continuou a circular, mas agora como exemplo de que existem consequências e que alguém resolveu agir. A história, por fim, deixou perguntas à plateia. Não tudo foi resolvido, nem poderia. Vinícius seguia em processo como quem tenta aprender uma língua que não falava. O motorista recebeu chances, mas sabia que o julgamento do mundo às vezes pesa mais que o de um tribunal. Pedro seguiu as suas sombras, atento ao próximo fio que pudesse revelar outro esquema. E a pergunta que fechava, sutil e incômoda, voltou ao ar. Até que ponto o amor paternal deve carregar o fardo sozinho? Augusto agiu como pai e como guardião de um império. Escolheu encenar com perda, não com violência. Se o objetivo era a reconstrução moral, havia feito o que acreditava ser certo. Mas a dúvida persistia. Quem deveria pagar o preço final? O pai, por haver falhado na educação? O filho, por haver escolhido humilhar? O infiltrado, por vender confiança? Ou a sociedade, por transformar a dor em mercadoria? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: Vinícius merece perdão? Deve carregar o fardo para sempre? E lembre-se, se esta história tocou algo em você, compartilhe com quem precisa ouvir. No fim, o policial secreto, o anão, mostrou que o motorista da mãe do milionário era um infiltrado. O que veio depois foi trabalho de justiça, de reparação e de decisões que não cabem num story.